Olá, eu sou a Maria Alice e essa aqui é a revisão da formação dada no início do ano presencialmente para as professoras de segundo ano sobre o material Agora Vou Ler. A gente vai falar especificamente hoje sobre o Agora Vou Ler volume 3, que se chama Revisando e Consolidando a Decodificação. Ele desempenha um papel fundamental aí no início do segundo ano, pois ele vai, em 12 semanas, ou seja, nos 3 primeiros meses de aula, fazer uma revisão de todos os 31 fonemas que foram aprendidos no primeiro ano. E por que ele é tão importante, esse material, né, esse volume 3? Pois ele vai oferecer às crianças que já estão alfabetizadas uma chance tanto de revisitar quanto de consolidar aquilo que ela viu no primeiro ano, e para aquelas crianças que não se alfabetizaram no primeiro ano, também é uma oportunidade valiosa deles praticarem desde o início do processo a decodificação. O Agora Vou Ler, caderno 3, que é esse caderno que nós estamos falando hoje de revisão, em conjunto com o fortalecimento, vai fazer uma parceria efetiva para o processo de alfabetização, pois os dois, cada um à sua maneira, cumprem esse papel de revisar e também de consolidar aquilo que foi aprendido no primeiro ano. Então vamos lá. Estou trazendo aqui para vocês o sumário desse material, porque aí fica bem claro que ele foi organizado, né, em 12 semanas de aula, e para a gente conseguir garantir que em 3 meses as crianças vejam, né, pratiquem e conheçam todos os 31 fonemas e os seus respectivos grafemas, a gente organizou de uma maneira didática mais ou menos 4 fonemas por semana. Essa organização, ela seguiu, né, com pequenas alterações apenas, a sequência didática trazida no Vital do primeiro ano. Essa página tem todos os ícones das atividades desse caderno. Por que nós trouxemos isso aqui? Para lembrar que esse, como todos os outros materiais do Pacto, trabalham dentro da instrução fônica, explícita e sistemática. O que é isso? Ela é fônica, pois nós vamos fazer, a gente vai ensinar às crianças as relações entre os sons da fala, que são os fonemas, e as letras ou as combinações de letras, os dígrafos, no caso, que são os grafemas. Ela é explícita. Por que ela é explícita? Pois o professor vai dar instruções claras e diretas para os alunos. E por que ela é sistemática? Pois nós vamos começar das aprendizagens mais simples para as mais complexas. Nós podemos observar essa sistematização dentro de cada uma das semanas, olhando aí os ícones, né? Nós começamos pela atividade mais simples dentro de cada semana, que é, agora vou relacionar as letras aos seus sons, progressivamente as atividades vão ficando um pouco mais complexas, até nós terminarmos a semana com a atividade, agora vou ler um texto. Ou seja, dentro da mesma semana, dentro dessa sequência, né, de atividades, nós começamos da mais simples para a mais complexa. E dentro de todo o caderno Agora Vou Ler, nós também observamos que ele vai ficando progressivamente mais difícil, mais complexo, à medida que mais fonemas são trazidos e apresentados para os alunos. Então, aqui a gente vai dar uma sugestão de como vocês podem usar esse material na sala de aula. Nós vamos trazer uma sugestão pensando em professores que ficam 4 dias da semana e também 5 dias da semana com as crianças. Então, vamos lá. O primeiro dia é o dia do introduzir. Lembrando que nós sempre trabalhamos com introduzir, praticar e consolidar nos nossos materiais. No primeiro dia, o dia do introduzir, nossa sugestão é que vocês trabalhem essas 3 atividades. Agora eu vou relacionar a letra aos seus sons, agora eu vou ler sílabas a partir das letras e seus sons, e agora eu vou ler palavras a partir das letras e seus sons. No dia 2, é o dia do praticar. O que nós estamos sugerindo? Que vocês sigam com a atividade. Agora eu vou ler palavras e pseudopalavras a partir das sílabas e seus sons. No terceiro dia da semana, nossa sugestão é, agora eu vou ler frases. No quarto dia é o dia do consolidar, então chegou a hora de ler um texto.
Quinto dia, para os professores que ficam 5 dias da semana com as crianças, é o dia do revisar, ou seja, é o momento de revisar e consolidar todos os conteúdos que foram trabalhados ao longo dessa semana. Então, vamos conhecer na prática como se dá uma semana de trabalho com o material. Agora eu vou ler 3, revisando e consolidando a decodificação. Peguei aqui para vocês a semana 2, bem o comecinho do ano, mas a estrutura se aplica a qualquer outra semana do caderno. Então, vamos lá. Esse aí é o dia 1. O que está acontecendo no dia 1? O início da apresentação das consoantes que vão ser trabalhadas ali naquela semana. Vamos trabalhar com o princípio alfabético. O que é isso? Nós vamos relacionar o nome, o som e a grafia dessas letras. Nós vamos fazer a síntese fonêmica das sílabas e também a síntese fonêmica das palavras. Nós vamos, nessa atividade de palavras, ensinar os nossos alunos a ler palavras pela rota fonológica. Então, vamos lá, começando essa semana. Vocês podem ver ali na primeira atividade, agora eu vou relacionar as letras aos seus sons, que nós estamos apresentando nessa semana MVSP. As letras são apresentadas em maiúscula, em minúscula, em letra cursiva e letra imprensa. É importante que o professor mostre a grafia das 4 formas de letra, apresente o nome da letra e também o som dessas letras. Passamos agora para a segunda atividade. Agora eu vou ler sílabas a partir das letras e seus sons. Vocês podem ver que nós trazemos toda a família silábica de cada uma dessas consoantes, porém, não está na ordem, né? A gente não faz mamemimomu, porque as crianças acabam decorando e apenas falando, né, recitando essas sílabas. O que nós queremos nessa atividade? Estão vendo que embaixo da letra M tem uma bolinha, um pontinho, um tracejado, e embaixo da letra O tem outro pontinho? Como que nós desenvolvemos essa atividade? Nós falamos para o nosso aluno, qual é o som dessa letra? A criança vai fazer, Qual é o som dessa letra? O. Então, nós vamos prolongar e unir. Mo. E nós vamos fazer isso cada vez mais rápido. Mo, 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 mo. Pronto, a criança já entendeu a síntese fonêmica. Ela entendeu como a sílaba mo se forma com o. Nós não usamos nome de letra nessa atividade. Nós não falamos M com O da mo. Nós fazemos mo, mo. Mo se forma com o, certo? E isso se dá para todas as consoantes com a vogal. Nós queremos que as crianças, dentro de cada família silábica aí que está misturadinha, propositalmente, que a criança consiga, depois de ser ensinada a fazer esse prolongamento e junção, consiga fazer mo, mi, me, mão, mu, ma, na ordem que está aí, porém fora da ordem alfabética. Vocês vão me falar, ai, Marialice, é muito fácil fazer esse prolongamento e essa junção com essas consoantes prolongáveis. Então, e com, né, a letra P, o fonema dela é, como que nós fazemos? Nós, da mesma maneira, a gente prolonga o máximo que for possível e nós enfatizamos esse som. Então, E, né, pede para a criança, o som dessa letra, E, P, 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 P. Então, a sílaba P se forma com P e E, certo? As crianças, depois desse momento, nós temos que praticar isso muitas vezes, não é fazer uma vez só. Primeiro a gente, né, ensina a criança a prolongar e juntar, e ela daí tem que praticar. Então, aqui na família silábica do P, a criança tem que praticar, depois que ela entendeu, né, como a sílaba se forma. P, po, pa, pu, pi, pão. P, po, pa, pu, pi, pão. Vai treinando, vai treinando. A gente quer que a criança bata o olho na sílaba e já saiba instantaneamente, automaticamente, qual é o som dela. Bom,
Vamos agora para a próxima atividade. O que a gente vai fazer? Nós vamos decodificar pela rota fonológica, ou seja, nós vamos falar o som de cada letra e unir, como nós acabamos de fazer com as sílabas, mas agora nós vamos fazer com as palavras. Então, a primeira palavra, u, a. Vamos prolongar e unir. Uma. Pede para a criança passar o dedo em cima do pontilhado. Então, embaixo da bolinha, ela faz o som de cada letra e no pontilhado a gente prolonga e une, né? A próxima palavra. O, v, o. Ovo. E assim por diante. Nós finalizamos o dia 1 dessa semana. No dia 2, o que a gente vai fazer? Agora eu vou ler palavras e pseudopalavras a partir das sílabas e seus sons. Então, olha o que diz aqui o slide. Inicialmente, é fundamental que a criança aprenda a decodificar a sílaba, realizando a síntese fonêmica, que foi o que nós fizemos ontem, né? Nós ensinamos a criança a prolongar e unir, e ela sabe que aquela sílaba é formada a partir de 2 fonemas. Nós trabalhamos as sílabas a partir do som daquelas letras. Em seguida, é necessário automatizar esse processo para alcançar a fluência de leitura de palavras. Lembra que eu acabei de falar? A criança precisa bater o olho e conseguir falar o som daquela sílaba. É isso que nós vamos praticar aqui nessa atividade do dia 2. Então, essa estratégia que nós vamos usar hoje, né, no dia 2 do uso do caderno, agora vou ler, consiste em realizar a leitura repetida das sílabas organizadas em formato de pirâmide, permitindo a formação gradual das palavras. Então, como que a professora vai fazer? Lembrando que a nossa tríade sempre é: a professora faz, dá um modelo, ela pratica com as crianças e as crianças vão fazer sozinhas. Então, a professora vai dar um modelo da atividade. Ela vai mostrar que é mi, mo, mimo. Vai passando a mão embaixo das letras, das sílabas. Vó, vovó. Ma, soma. Pi, pá, pipa. A professora apresentou, agora ela vai fazer junto com as crianças. Depois que elas fizerem juntas, as crianças vão fazer sozinhas. Próxima linha, a mesma coisa. Mapa. Vespa. Sumiu. Pavão. Por que nós fazemos leitura em pirâmide? Claro que eu fiz rápido aqui, porque eu estou apenas demonstrando para vocês. Para as crianças, possivelmente, né, ainda mais nesse início do ano, elas precisem de mais tempo para fazer essa decodificação. Mas vamos lá, por que é tão importante a gente fazer esse treino da leitura em pirâmide? Na primeira linha, o desafio foi ler aquela sílaba. Então, olhando ali na primeira linha, a primeira palavra, mimo. Na primeira linha, o desafio foi ler mi. Na segunda linha, o mi, a criança já leu, então já está guardado na memória. O desafio é ler mo. Na terceira linha, o que ela vai fazer? Ela vai unir. Então, nós vamos progressivamente aumentando os desafios. A última linha dessa atividade são as pseudopalavras. Lembrando que o treino de decodificação com pseudopalavra é muito importante. Por quê? Porque aquelas palavras, elas não têm significado. Então, nós estamos tratando puramente o processo da decodificação. É puramente decodificar, né? Sem o significado das palavras. Mas segue o mesmo processo. Vocês vão ver também que em todas as nossas atividades, nós trabalhamos as letras maiúsculas e minúsculas, pois é assim que as crianças vão ter contato com a leitura no seu cotidiano. No dia 3, nós vamos ler frases, né?
Também, novamente, vamos trabalhar com o uso social das letras maiúsculas e minúsculos. Nós vamos fazer a leitura de frases em pirâmide, nós vamos fazer a leitura de frases com ponto e seta, que eu gosto de carinhosamente chamar de tartaruga e lebre, e a leitura com emojis. Então, agora a gente vai falar da importância de cada uma delas e da técnica que nós empregamos em cada uma delas. Então, o que é a leitura em pirâmide? Assim como nós fizemos a leitura em pirâmide de palavras, a partir das sílabas, agora a gente vai fazer a leitura em pirâmide de frases a partir de palavras. O que nós vamos fazer? Trabalhar com leitura repetida. A neurociência já mostrou que a leitura repetida é a melhor maneira, né, uma das melhores maneiras, possivelmente a melhor maneira da gente desenvolver a fluência leitora com as nossas crianças. Por isso que nós usamos a leitura em pirâmide tanto para palavras quanto também aqui para frases. Então, o que a gente quer com essa atividade? Que a criança, né, desenvolva o rápido reconhecimento de palavras, a precisão na leitura, a automaticidade, ou seja, a leitura fluente, e também a leitura com sentido. Ela vai ter, ao longo dessa leitura, a oportunidade, né, de ir compreendendo aquilo que ela está lendo. Então, novamente, como aconteceu com as palavras, acontece aqui nas frases. A cada linha vai aparecendo um novo desafio para a criança ler. Lembrando que professor dá o modelo, professor lê primeiro, né, a frase, depois ele lê junto com as crianças e depois as crianças vão ler sozinhas. Esse momento da criança treinar sozinha é muito importante. Então, vamos lá. Primeira linha, vovô. Segunda linha, vovô já não é mais um desafio. O desafio para a criança agora é ler o quê? Pepe. Terceira linha, vovô Pepe não é o desafio. O desafio é ler veio. Progressivamente, vovô Pepe veio sem. Próxima linha, vovô Pepe veio sem um. Próxima, vovô Pepe veio sem um mapa. Vovô Pepe veio sem um mapa e vovô Pepe veio sem um mapa e sumiu. Então, a cada linha, uma nova palavra aparece para a criança ler e ela vai tendo oportunidade de trabalhar com a leitura repetida. Agora, a leitura com pontos e setas. Então, o que significam os pontos, o que significam as setas? Os pontos ajudam a criança a perceber que frases são formadas por palavras diferentes e que é preciso respeitar esse espaço entre elas. Então, quando a criança vai lendo e colocando o dedinho em cada ponto e relacionando com uma palavra, a gente vai trabalhando essa consciência de palavras com os nossos alunos. Eles auxiliam no processo de decodificação. Então, o momento do ponto é um momento de ler com calma, com atenção e com precisão. Estamos trabalhando precisão de leitura nesse momento. Agora que a criança já conhece as palavras da frase, ela vai fazer a leitura com seta. Essa seta vai trazer o quê para os nossos alunos? Vai incentivar a leitura fluente, né? Quando a gente está lendo com a seta, a gente está trabalhando, além da precisão, que foi trabalhada com os pontos, o ritmo, a expressividade e, claro, a direcionalidade da leitura, que também é a direcionalidade da escrita. Então, vamos lá. Aí a frase é: Mia apoiou os pés e moveu a meia. Decodifiquei com calma, com precisão cada palavra, vou para a leitura com seta. Mia apoiou os pés e moveu a meia. Atenção, não é porque a gente fala tartaruga e lebre, né? Tartaruga são os pontos, que é com calma, e lebre é a leitura fluente, não é por isso que a gente vai ler correndo. A gente tem que ler no ritmo adequado, que é o ritmo parecido com a nossa fala. E a leitura com emoji vai trabalhar o quê? A expressividade. Então, uma única frase será repetida 3 vezes e a gente vai mudando a pontuação e dessa forma a gente vai mudando a entonação daquela frase. Desse modo, a criança vai colocar
todo o esforço dela de leitura na entonação e não na decodificação. Por quê? Porque ela já sabe a frase, né? Ela já sabe que a frase aí é Maia viu uma vespa. Agora, todo o esforço cognitivo dela vai ser para produzir a entonação adequada, relacionando aí a pontuação de cada frase. Nós trazemos também o emoji, para ajudar a criança a lembrar qual é a entonação, qual é a expressividade daquela frase. Então, a professora lê como modelo, depois ela faz com as crianças e as crianças fazem sozinha. Vou fazer aqui. Maia viu uma vespa. Maia viu uma vespa? Maia viu uma vespa. Então, a gente é bem expressiva mesmo, pode ser bem expressiva, bem expressivo, para a gente ensinar essa entonação para os nossos alunos. Bom, essas 3 frases, né, tanto a pirâmide, quanto ponto e seta, quanto a com emoji, nós estamos trazendo uma, né, de cada tipo, mas você, professor, você, professora, pode produzir outras frases com essas técnicas e trabalhar aí com os seus alunos até mesmo outras matérias, trazer frases de geografia, de história, né, até da matemática e trabalhar a leitura de frases com as crianças a partir dessas 3 técnicas que agora a gente conhece por causa do Agora Eu Vou Ler. Bom, dia 4 chegou o momento da gente ler textos, é o dia de consolidar. Então, vai ser toda unidade, né, toda semana vai ter aí um texto ilustrado que ele foi produzido exclusivamente com as letras e fonemas que a criança já conheceu até aquele momento. É o que nós chamamos de texto decodificável. Não é para a criança ter um desafio ali maior do que ela pode realizar, né? Todas as letras e todos os fonemas já foram apresentados para essa criança. Agora ela vai praticar a leitura do texto. A gente está propondo aqui para vocês que a criança leia esse texto, né, tenha contato com esse texto pelo menos 4 vezes. Quais são? A primeira leitura é a leitura modelo, feita pelo professor. A segunda leitura é a leitura compartilhada. O que é isso? Ela é feita pelo professor junto com os alunos. A terceira leitura vai ser a leitura coletiva, ou seja, a professora não lê, quem vai ler são apenas os alunos. E a quarta leitura é a leitura independente. A leitura independente, ela tanto pode ser feita individualmente por cada criança ali na sua mesinha, quanto a professora pode perguntar para a turma quem gostaria de ler em voz alta. E as crianças que se voluntariarem a ler em voz alta serão chamadas uma a uma para ler uma frase do texto em voz alta. Professoras e professores, fiquem atentos àquelas crianças que nunca se voluntariam para ler. Essas crianças possivelmente são crianças que são mais retraídas, mais tímidas e precisam ali de um incentivo maior, ou também pode ser que sejam crianças que estão com receio, com medo de ler em voz alta. Então, num outro momento, chame essa criança, chegue perto dela, acompanhe essa leitura de perto. O importante é que vocês conheçam a leitura de todos os alunos que vocês têm. Ok? Depois que terminou essas 4 formas de leitura, a criança pode colorir essa imagem. Sugestão também é que as crianças leiam o Agora Vou Ler em casa. Aquelas professoras que se sentirem confiantes de mandar o material para casa, pois sabem que a família é parceira, esse material vai voltar, pode mandar. Ai, Marilice, eu acho que é melhor não, a gente ainda está introduzindo essa questão do material, né? Então, eu vou mandar uma cópia. Legal, bacana, manda uma cópia para casa. Ou então, produz um outro texto, ou produz uma outra frase em pirâmide e manda a leitura para ser praticada em casa também. Lembrando que lê bem quem lê sempre. A gente tem que incentivar as nossas crianças a lerem todos os dias, além de ouvir histórias todos os dias. Então, vamos lá. Acabou esse momento da leitura. O que a gente vai trabalhar?
a compreensão oral dessa história. Então, como que a gente trabalha a compreensão oral da história? A gente pode orientar o reconto oral dessa história, né? Então, a gente tem que trabalhar questões fundamentais, importantíssimas, início, meio e fim dessa história. A gente pode incentivar o nosso aluno a reler o texto. Não está conseguindo contar novamente a história, ou está errando, ou se confundiu. Pode reler o texto, não tem problema, mas é importante que eles consigam fazer esse reconto. O que nós vamos fazer também? A gente vai verificar a compreensão a partir de perguntas simples, como quem é o personagem principal da história, quais são as características desse personagem, o que esse personagem fez na história, e conforme a gente vai percebendo, né, tanto em relação à leitura, quanto em relação à compreensão, nós damos um retorno rápido para as crianças sobre aquelas dificuldades que nós percebemos, né? Então, não é que a gente vai falar assim, você está lendo errado, lê de novo. É com carinho, é com gentileza, é com afeto, mas a gente sempre vai trazer o modelo correto de novo. A gente vai convidar a criança a ler novamente, a gente vai convidar a criança a repensar na resposta dela para a gente averiguar se ela está compreendendo o texto, né? A gente não deixa uma criança ir embora no erro e ir embora na dúvida. A gente vai, né, conduzi-la à aprendizagem. Bom, semana 5, semana 4, né, para os professores que ficaram 4 dias da semana com as crianças, se encerra na leitura do texto. Os professores que ficam os 5 dias da semana com as crianças têm aí a oportunidade de fazer um dia de revisão. Ou seja, aí ao longo da semana você já vai observando quais foram as atividades mais desafiadoras para as crianças, o que eles tinham mais dificuldade em realizar, e daí você pode refazer essa proposta com os seus alunos, né? Pedir para ler novamente. Lembrando que, já falei hoje, eu vou repetir, porque isso é muito importante. A leitura repetida, ela é uma aliada poderosa na aprendizagem da leitura. Não tenham medo em pedir que os alunos de vocês leiam mais de uma vez o texto, isso não tem problema. Nós queremos que os nossos alunos tenham essas palavras salvas, guardadas aqui no léxico mental, na memória deles. Hoje, nós somos assim, né? Se eu mostro para vocês um texto, uma palavra escrita, a gente não consegue olhar para aquela palavra e não ler, pois a gente já tem essa palavra guardada no nosso léxico mental. É isso que nós queremos desenvolver nos nossos alunos também. A gente quer que eles, assim como nós, batam o olho e leiam imediatamente essa palavra. E para isso, é preciso que eles leiam. Então, a leitura repetida, ela é uma aliada na leitura fluente. Bom, muito obrigada, espero que essa revisão da formação tenha sido importante para vocês, e qualquer dúvida, entrem em contato conosco e sigam o Pacto nas redes sociais. Tchau, tchau.